Graças e paz, amados, tudo bom? Hoje eu quero trazer uma meditação para vocês que se encontra no livro de Abacuque, no capítulo 2, versículo 4, a parte B do versículo, que diz o seguinte: mas o justo viverá pela fé. E eu quero acrescentar mais outros versículos aqui que está também em Abacuque, só que no capítulo 3, quando o profeta diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Queridos, nós estamos vivendo, né? A gente está vivendo um momento de apreensão, né? Por conta de quarentena e agora como é que vai ficar o meu trabalho, como é que eu vou ganhar dinheiro, né? Aquele que é autônomo como eu, né? Como é que a gente vai ganhar dinheiro se agora a gente tem que ficar em quarentena, né? E esses dias eu fiquei meio preocupado. Confesso que eu fiquei preocupado, mas depois que eu li a palavra do Senhor, depois que eu comecei a meditar, eu vi o quanto Deus ele é poderoso. E eu comecei a pensar justamente no livro de Abacuque. E quando Abacuque ele vem e traz esse versículo, né, o justo viverá pela sua fé, esse versículo ele tá dentro de um contexto assim assombroso. Por quê? Quando você começa o livro de Abacuque, quando você começa a ler o livro de Abacuque, você vai ver que Abacuque ele vai começar a falar da nação dos caldeus, e ele vai começar a detalhar essa nação como uma nação amarga, como uma nação impetuosa, que marchavam para apoderar das moradas que não eram deles. Era um povo pavoroso e terrível. Os seus cavalos eram mais velozes que os leopardos. Os seus cavaleiros eram mais ferozes que os lobos ao anoitecer. Ele ainda continua dizendo o seguinte, que eles voavam como águia que se precipita a devorar, vem fazer violência, reúne os cativos como a areia, escarnece dos reis, riem dos príncipes, e além disso eles riem também das fortalezas, porque eles as destroem e as tomam. Então, Abacuque ele nos dá um quadro de pavor, de uma nação que estava se aproximando de Judá para destruir Judá. E o que nós podemos ver é que depois de tudo isso, depois desse quadro tão terrível que o profeta ele narra do povo caldeu, ele vem no versículo 12 em diante dizer algumas qualidades de Deus. Ele diz três qualidades dele, que é, a primeira, ele chama ele de eterno. Ele chama Deus de eterno quando ele fala: não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu santo. Então a primeira coisa que ele fala é que Deus ele é eterno. Outra coisa que ele fala é que Deus é juiz. Porque ele fala: ó Senhor, para executar juízo puseste aquele povo. Ou seja, Deus queria executar juízo. Mas além disso, no versículo 13, ele coloca as seguintes palavras: tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Queridos, ele dá esse quadro de Deus, um Deus que é eterno, um Deus que é juiz, um Deus que é santo. E diante dessa posição, o profeta então, ele no capítulo 2, ele fala: por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Ou seja, queridos, o que está acontecendo aqui é que o profeta,
ele sobe até a torre de vigia porque ele velava pelo povo, ele queria uma resposta que confortasse a ele e ao povo. E qual é a resposta que Deus dá ao profeta Abacuque? É aquilo que nós lemos lá no início. Ele fala no versículo 4, eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Ou seja, o que ele está querendo dizer é o seguinte, olha, Judá, ele era pecador, e é tanto que Abacuque se levanta para falar contra Judá, para denunciar os seus pecados, mas ao mesmo tempo, quando Deus ele fala que o justo viverá pela fé, ele está querendo dizer o seguinte, olha, Judá é o pecador que se arrepende. Judá é o pecador que ele vai deixar os seus erros de lado e agora ele vai começar a confiar em Deus. Não nos seus méritos pessoais, mas eles vão agora confiar no Deus Altíssimo. Né? E ele fala aqui que ele vai confiar não apenas, aliás, em Deus e vai colocar sua confiança toda nesse Deus, de onde vem a salvação. E queridos, a palavra fé, ela significa ser firme até o fim. E é uma profunda ligação e confiança imperturbável nas promessas de Deus. Ou seja, quando ele fala aqui que o justo viverá pela fé, ele está querendo dizer que o profeta, que o justo, ele vai colocar a sua confiança em Deus, ele vai depender dele, ele vai entregar-lhe a vida, ele vai lançar-se sobre ele. E ele viverá. E por que ele viverá? Porque essa confiança torna o justo aceitável diante do Senhor. Então, queridos, diante de tanta aflição das pessoas, diante de um momento tão turbulento, né, onde nós estamos agora reclusos em nossas casas, qual é a palavra do Senhor para nós? O justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. E aí no capítulo 3, os versículos 16 em diante, ele fala: ouvi-o e o meu íntimo se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios, entrou a podridão dos meus ossos e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da minha angústia, que virá contra o povo que nos acomete. Mas olha só o que o profeta fala do versículo 17 em diante. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Ou seja, o que ele está querendo dizer aqui? Ele podia observar que o perigo estava vindo de longe, né? E a gente pode aqui até parafrasear que o nosso inimigo, né, ele está vindo de longe. Mas, todavia, entretanto, podia-se observar a grandeza de Deus. Ou seja, queridos, o ato de crer é viável. É viável. Nesse tempo de crise, a fé não é absurda, ela envolve o sobrenatural. Embora nós não vejamos saída nessas circunstâncias tão adversas, nós podemos crer num Deus que move o sobrenatural e que está a nos sustentar. No meio da crise, ele diz: todavia eu me alegro no Senhor. Ou seja, no meio da crise, devemos nos alegrar no Senhor. Devemos nos alegrar nele, porque ele está conosco. É ele quem peleja as nossas guerras. É ele quem está cuidando de nós.
Então, no meio da crise, alegria. E por quê? Primeiro, porque Ele é a nossa força. O profeta diz: o Senhor Deus é a minha fortaleza. Ou seja, Ele é a sua força. No momento da crise, no momento da angústia, a alegria do Senhor é a nossa força. E Ele também diz o porquê. Por que nós devemos estar alegres? Porque o Deus Salvador, o Deus da salvação, Ele faz os nossos pés como os da corça e nos faz andar altaneiramente. Ou seja, Deus nos leva às alturas, onde os nossos inimigos não nos possam alcançar. Portanto, querido irmão e irmã, estamos em tempos difíceis? Sim, estamos em tempos difíceis. Em tempos de crise, sim, por que não dizer em tempos de crise? Mas nós temos um Deus que é todo-poderoso, um Deus que nos guarda, um Deus que está conosco, um Deus que está a nos ajudar no momento difícil. Portanto, creia nele, porque o justo viverá pela fé. Vamos orar neste momento. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado pelo teu cuidado por nós. Muito obrigado, ó Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Continua falando aos nossos corações. Continua, ó Pai, guardando as nossas vidas. E Deus, não deixa faltar o pão, não deixa faltar o alimento nas nossas mesas. Nós cremos em Ti. Por isso é que nós pedimos ao Senhor, por isso que nós confiamos em Ti, já certos da vitória. É no nome de Jesus que nós te pedimos e te agradecemos. Amém e amém. Deus os abençoe, em nome de Jesus.